E aí, gente, era isso aqui. Hoje a gente tá na parte 4 do nossa análise do General Theory do Keynes, né, que é o principal livro dele. E a gente tá no capítulo 12. Então eu coloquei já capítulo 12 pra gente situar, em que acontece muita coisa desse capítulo pra frente. Ele vai dizer que nesse capítulo que a escala de investimento de N empresas, né, depende da relação entre duas coisas, que é a taxa de juros, primeira coisa. Deixa eu melhorar aqui. E o que é chamado de, aqui eu tenho que colocar calendário de eficiência marginal de investimentos, né? Então eu vou pôr em português, mas é calendário. É um termo que o Utbard também usa, né? Vários autores podem usar isso aqui. De investimentos. Nesse caso é o calendário de eficiência marginal de investimentos, né? Mas eu vou colocar só de investimentos. Ou da eficiência marginal do capital, né? Que é basicamente lucro, né? Retornos de empresas. Então, por exemplo, você está falando da Bolsa de Valores, por exemplo, a S&P 500 da vida, tem 500 empresas, enfim. O Bolsa Japonesa do Brasil está falando sobre qual a taxa de juros que eles pegam empréstimos e qual é é chamado de schedule em inglês, né? Mas qual que é o calendário associado a, quanto retorno de investimento teve ao longo do tempo, né? Ou seja, qual é a eficiência marginal de capital. Porque a gente está falando que capital é eficiente, quer dizer que você gera retornos, né? E isso aqui vai ser muito importante. Eu vou colocar aqui como o adendo: eficiência marginal de capital, que é muito importante para a diferença da teoria keynesiana de juros e a austríaca, que aqui eu concordo. Eu disse em outro vídeo que o Keynes ele associa a eficiência marginal de capital com a taxa de juros. Ele sim associa anteriormente em outro capítulo, porém depois não que ele muda de ideia. Eu não vou dizer que ele se contradiz, mas ele muda o tom. Porque inicialmente ele fala que a eficiência de capital é extremamente importante das taxas de juros. Depois ele disse que ela só é associada à taxa de juros e não à causa. Quando ele disse que o retorno de investimentos não é a causa da taxa de juros, da mudança, né, do preço do capital, porque a gente tem que lembrar que a taxa de juros nada mais é que o preço de dinheiro, né, o preço para você pegar dinheiro dos outros. É, de forma justa, né, de forma legal, né, senão é o preço do capital, que eu pus só K. Então, se o preço do capital de dinheiro ele é dado pela oferta e demanda de capital e também pela eficiência marginal de capital a eficiência marginal do capital, ou seja, retorno de investimentos. Se essa é a causa, então você já crê de uma forma diferente do Keynes. Então é estranho, porque anteriormente ele não fala que é a causa, mas ele fala que tem uma relação muito forte. Depois ele muda o tom totalmente. O que eu achei estranho, porque parecia que ele estava sendo. Eu até falei no outro vídeo, né? Que ele estava associando que o retorno de investimentos é o que causa a taxa de juros, mas na verdade ele não tem essa opinião. É o que é chamado de preferência por liquidez, né? Que tem várias formas aí de entender, né? Que eu já vou explicar posteriormente. Então, essas duas coisas são relevantes aqui, né? E ele fala que essa eficiência marginal de capital ela é dada por duas coisas, que é isso aqui é muito importante. Supply price of capital assets, ou o preço da oferta de ativos de capital. Então, é dado pelo preço. Esse daqui, né? É preço da oferta, né? De ativos de capital. Então, esse é o primeiro ponto. E o preço da oferta, né? Então, oferta de ativos de capital, que ativos de capital são N coisas associadas às empresas em relação a o que elas usam para o seu negócio rodar. E além disso,
além dessa questão do capital, que no geral é fixo ali, mas pode crescer ao longo do tempo, é o que é chamado de prospective yield, ou retorno prospectivo, né? É um termo meio esquisito, né? Mas eu só vou colocar dessa forma. Então, isso daqui é o ponto 1 e o ponto 2 é yield prospectivo, né? Ou yield. Porcentagem de yield, né? Que você acha que vai ter no futuro, né? Então, é o yield futuro. Que é o retorno de investimentos. Então, yield é tipo assim, você tem uma fazenda que é o retorno do seu investimento na fazenda em relação ao lucro, né? Então, esse é o yield. Então, duas coisas primeiro, né? A taxa de juros e o calendário de investimentos, em que você vai ter a eficiência marginal do capital, ou seja, o lucro, o faturamento que você tem na empresa. E essa eficiência é dada pelo o preço da oferta de ativos, por exemplo, máquinas que você tem na empresa, em que você vai ter que ter depreciação, você vai ter que ter custo associado à manutenção, a adquirir novas máquinas. Por exemplo, uma quebrou, você tem que comprar mais, senão você não consegue continuar seu negócio. Pode estar associado até para oferta de trabalho também, capital humano, enfim, são vários tipos de ativos que podem estar incluídos aqui, embora não determine isso aqui de forma totalmente absoluta, né? E o quanto que as pessoas esperam ganhar no futuro, o que é um valor, obviamente, subjetivo que não tem como calcular. Mas basicamente isso daqui é o resumo de toda a teoria dele, tipo, assim, da base da teoria dele, posteriormente para a noção dele de liquidez. E aí ele vai dizer uma coisa importante, né? Que meio que quebra a nossa mente de tentar separar o que é chamado de preferência temporal da preferência por liquidez. Então a gente tem duas teorias que estão competindo aqui. Um pouquinho em cima. Preferência temporal, que é a visão austríaca, né? Preferência temporal versus a do Keynes, né? São bem diferentes, na verdade, né? Mas tem nuances que o Keynes coloca que parece um cara na teologia na época de Agostinho, né? Que é o... Como é o nome do cara? Esqueci o nome do cara. Eu vou lembrar, ele é da Inglaterra. Preferência temporal e preferência por liquidez. O nome já diz tudo, né? Preferência por ou segurar dinheiro ou não. Não é só isso, mas de certa forma é isso. Então, qual que tá certo, né? A preferência temporal dos juros ou a preferência por liquidez? A visão austríaca de Mises, juros originários de Mises que ele critica. O Keynes ele critica o Mises posteriormente de forma direta, né? Eu até tinha notado ao decorrer de ler o livro que ele citou ele de forma indireta, depois ele diretamente cita o livro do Mises de juros. Ele fala contra juros originário, que é basicamente... A Mises acreditava que os juros... A noção correta, na minha opinião, né? Que os juros é dado pela diferença entre o que nós vemos um asset agora versus o futuro, no caso, o dinheiro. Então, é a mesma noção dele de inflação. E, basicamente, isso daqui é modulado pela preferência temporal das pessoas. Então, a preferência de dinheiro das pessoas ao longo do tempo. O que é uma questão psicológica. Foi como as pessoas se comportam. Mas não é uma coisa randômica, obviamente. É uma coisa que você consegue ver padrões em relação a como certas coisas acontecem na economia. A preferência por liquidez é diferente. Então, a gente vai ver alguns aspectos. Ela também tem questões psicológicas que o autor coloca. Mas ela é uma preferência mais por acesso a capital por algumas razões que o Keynes define. Podem ser razões psicológicas, podem ser razões psicológicas das preferências das pessoas, tá? Podem ser razões especulativas e podem ser razões lógicas por questão do mercado, né? Como, por exemplo, na crise de 2008. Mas enfim. Ele diz no capítulo 12, na página 152, sobre como... Aqui mudando o tema, né? Altas quotas, né? Em ações. E quando uma empresa emite mais, é como pegar dinheiro e abaixo os juros, né? Então, ele faz uma relação entre ações, né? Assim, ações, emissões de ações, né? E
uma noção, entre aspas, de como, na prática, as ações podem ser uma forma de empréstimo, né? Você empresta dinheiro para uma empresa, temporariamente, você pode vender a qualquer momento, e aí depois tu pega de volta, tu vende isso, né? Tu vende as ações quando você não quer mais. Com a visão talvez de dividendos ou também de apreciação futura da ação, outras ações. Então, ele faz uma noção de empréstimo nesse caso, se uma empresa ela tem mais valor, então ela tem que ter, nesse caso, mais valor, primeiro, e fazer mais emissões, né? Então, ele emite mais shares para as pessoas comprarem. E aí, no caso, obviamente, tu tá emprestando dinheiro para uma empresa tendo posse dela temporariamente, parte dela temporariamente, né? Você pode vender quando você quiser ou não vender, mas enfim, uma posse da porcentagem da empresa temporariamente, que é uma pública, né? Uma empresa de capital privado isso não acontece, mas basicamente ele fala sobre como se fosse um empréstimo de juros baixos, né? Enfim, que você tem um preço de equity, né? Um custo de adquirir o equity também, que tem associado ao que as pessoas esperam da sua empresa no futuro, né? Mas que vem de várias questões objetivas, né? Ele fala sobre como a probabilidade e ignorância leva a um estado de absurdos, né? Então ele fala bastante contra o que é chamado de, talvez, apostas no mercado financeiro. Ele fala do mercado financeiro com apostas. E numa conferência da Berkshire Hathaway, eu não lembro se é de 2008, mas o Buffett ele cita o Keynes, ele coloca no telão da conferência essa parte específica do capítulo 12 sobre especulação, né? Então ele critica, eu vou colocar ali, por exemplo, ele critica normalmente no mercado americano, né? Investidores que investem com dinheiro emprestado. Que é hoje o que a gente chama de shorts, né? Basicamente, para segurar a posição, tu tem que pegar um empréstimo para investir nessas opções. O que levanta a questão de leverage, né? Quanto mais o banco permite, também as questões do governo permitem reservas acionárias baixas e tal, quanto mais o banco pode emitir mais dinheiro de forma descontrolada, né? De forma até imoral, na minha opinião, do ponto de vista de reservas acionárias, né, que ele não precisa ter todo o capital ali no banco para aumentar a quantidade de que eles têm, né? Basicamente, tu cria dinheiro ex nihilo, né? É basicamente uma reservas acionárias é uma técnica de criar dinheiro ex nihilo. É o que o Jesus Huerta diz, por exemplo, de Soto. Então ele critica, o próprio Keynes critica investidores que criaram um mercado especulativo muito grande e que ele diz que o investimento de longo termo é melhor. Então nesse ponto o Keynes acertou, né? Ele tem uma visão que se assemelha a Value Invest. Eu não sei se foi trauma dele ser ruim em investimentos, que isso é uma coisa que todo mundo conhece, né? Que ele teve uma portfólio aí que não performou, mas normal. Então, Keynes era economista, não investidor per se, né? Um bom investidor. Ele não era um Benjamin Graham da vida. Bom, aí ele fala sobre que os investimentos são como um casamento, o que também é associado ao Buffett posteriormente, né? Então, investimentos são como um casamento. Investir em uma empresa em longo prazo, né? Numa empresa é como um casamento. É a visão do Benjamin Graham e Berkshire Hathaway, né? No geral. De você não ter um portfólio muito diversificado, às vezes umas 10 ações no máximo, e só em coisas que realmente vão apreciar no futuro. Então, a Berkshire Hathaway escolhia muito, por exemplo, McDonald's, General Motors, American Express, Amazon, eventualmente, mas não sempre. Wells Fargo, que é uma empresa no mercado financeiro dos Estados Unidos, muito forte. Eles até falam que a Wells Fargo era melhor que a JP Morgan, não sei se ainda é. Mas enfim, muitas empresas aí que eles investem no longo prazo, né?
altas quantidades de capital, né? Tá falando de centenas de milhões de dólares. Então, Keynes critica inicialmente o controle da taxa de juros pelo Estado. E ele diz que a eficiência marginal de capital não necessariamente é calculável, que é uma coisa que Rothbard diz no livro dele, Economia e Estado. Então ele diz, eu até anotei, para você poder, é o capítulo 12 ou 13. Ele fala sobre essa questão, né? Então ele vai falar aqui que controlar a taxa de juros talvez seja impossível. E eu coloco um talvez, porque depois ele não é que ele muda de ideia. Ele cria eufemismos, na verdade. Impossível. Eu não tô dizendo que todo livro ele faz isso. Às vezes, um autor, qualquer tema, né? Eu tava tentando lembrar o nome do cara. Que discutiu com o Agostinho nessa questão da predestinação, que é o... Realmente me fugiu o nome. Mas Pelágio, lembrei. Pelágio, eu li o livro do Agostinho na predestinação, né? E o Pelágio ele era acusado por Agostinho muito de criar eufemismos, né? O que é um eufemismo? Eu lembro do Enem 2016 que teve uma pergunta. A primeira pergunta. A resposta era eufemismo, né? Eufemismo acadêmico. O que é isso? Eu não tô falando que o Keynes é totalmente assim, né? É quando você tenta dizer uma coisa, mas não de forma tão direta. Tu coloca brechas no que você diz intencionalmente, não necessariamente porque você não entende o que você está falando ou porque você está errado, mas nesse caso, na minha opinião, eu creio que o Keynes está errado nas algumas posições que ele coloca, mas ele coloca pontos em que ele diz que a eficiência marginal de capital não é o que cria a taxa de juros, ou seja, ele bate de frente com a teoria austríaca, que diz que, por exemplo, Rothbard é muito direto nisso. Ele diz que e Turgot também, né? A taxa de juros é definida pela taxa de retorno de investimentos. A taxa de juros de retorno de investimentos de empresas, ou seja, a taxa natural dos juros, ela só se forma em relação a se as empresas estão indo bem no país ou não. Tem relações internacionais hoje também. Ponto, é isso. Se as empresas estão indo mal por várias razões, a taxa de juros pode aumentar. E quando elas estão indo muito bem, um alto retorno de lucro, né? Então, empresas que estão performando bem, você tem uma baixa na taxa de juros, baixa no preço do capital. Porque no fim, quem move o preço de juros são as grandes empresas, né? A gente tá falando de centenas de bilhões de dólares. Não é você pegando empréstimo para comprar um carro que vai mover a taxa de juros. Tô falando de grandes empresas. Claro que tem o mercado de consumidores, mas quem move são as grandes empresas, os grandes bancos. O Estado também pegando empréstimo toda hora, aí você pode questionar. Mas a grande questão é que o que move, na minha opinião, eu creio que tem uma razão lógica para isso, em relação à preferência temporal, é esse daqui. Só que Keynes não crê nisso. É estranho, porque ele poderia crer nisso no decorrer do livro, mas não é o que ele argumenta, né? Então ele bate direto com a escola austríaca. Mas ele diz, interessantemente, que controlar a taxa de juros seria impossível. E calcular a eficiência marginal de capital seria impossível. Ou seja, calcular a taxa de juros talvez seria impossível. É claro que talvez ele não conheceria as técnicas que viriam posteriormente sobre técnicas bayesianas de cálculo de juros, né? Que é o que o Banco Central do Brasil usa, e etc, né? Até o Marshall lá do Alta Linguagem, ele que falou pra mim, me citou uma coisa que eu não sabia, né? Que o Banco Central do Brasileiro, ele usa uma técnica específica bayesiana, né? Tem um artigo associado, que até ele me passou, e dei uma lida, para calcular a taxa de juros. E por razões óbvias, probabilísticas, na minha opinião, essa visão do Banco Central está incorreta. Então, Rothbard estava certo em relação ao que o Keynes achava também, que calcular isso daqui talvez seja impossível. Só que ele disse talvez, ele não disse tipo, de forma... É isso que é o eufemismo, cara. Ele não disse categoricamente é impossível. Ele disse talvez seja impossível. Às vezes, esse talvez acadêmico que as pessoas colocam é uma forma só de você não bater o martelo em algo que você sabe que tem um erro.
E na teoria de preferência por liquidez, você tem essas coisas que são eufemismos, né? Que o Keynes coloca para corrigir aparentes erros, porque ele não quer crer em preferência temporal. Ele diz que a visão de. Numa nota do livro do Knight, ele diz, numa página específica, ele. Não sei se é a opinião dele, mas ele mostra que o Knight, por exemplo, falava que a visão do Bauer sobre preferência temporal, etc., dos juros era idiota. Ele usa o termo useless, inútil, né? Então, eu acho que tá bom já pra essa aula, mas o grande ponto que a gente tem que entender é que tem uma diferença muito grande entre preferência temporal e preferência por liquidez. E a preferência por liquidez, ela dá muito mais vazão, por incrível que pareça, ao controle da taxa de juros, como na crise de 2008 para os Estados Unidos, do que a visão de preferência temporal. Porque se você quer preferência temporal, tu normalmente vai querer num mercado que não precisa de controle de taxa de juros nenhum. Então, a taxa de juros é definida pelo retorno de mercado. Ou seja, e também tu teria que pensar em coinage, né, que é emissão de moedas privada, totalmente privada, que todo mundo poderia emitir moedas. Que eu tenho alguns exemplos na China, por exemplo, na história dela, milhares de anos atrás, associados a isso, sobre como controlar a emissão de moeda, não permitir que pessoas comuns emitam moeda, empresas, né? Qualquer empresa emitir moedas na minha opinião, um controle imoral por parte de um país, né? Pro seu próprio prejuízo. Mas enfim, era isso. Até o próximo episódio.